Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui eu trago convidados das áreas de dados que falam sobre suas experiências, suas carreiras, suas trajetórias, para te trazerem inspirações, motivações. Você que está na área e quer aprender mais, você que está entrando na área de dados e quer saber mais sobre essa área. A convidada de hoje é Iana Cavalcante, que trabalha com inteligência artificial na Nubank. Iana, seja muito bem-vinda ao Statisticast. Obrigada, Fernanda. Queria agradecer pela recepção. Queria também dizer que eu sou uma grande admiradora das suas redes sociais, do conteúdo super, super valoroso que você traz para todo mundo e da comunidade que você construiu com seus alunos, que é incrível mesmo. Ah, muito obrigada. Então, se apresenta aí para o pessoal com as suas palavras. Tá bom. Então, pessoal, eu sou Iana, eu hoje sou cientista de dados e trabalho com inteligência artificial na Nubank. Mas eu já estou trabalhando nessa área há mais de 10 anos, na verdade. Eu comecei lá em meados de 2012, quando ainda estava na graduação. É, Fiz graduação em engenharia elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Fiz também graduação duplo diploma em engenharia eletrônica no Instituto National Polytechnique de Toulouse, na França. Depois disso, eu fiz o meu doutorado em matemática aplicada também no INP de Toulouse, e passei por algumas empresas, né? Nesse meio tempo, trabalhei na Nokia. Num segundo momento, assim que eu saí do meu doutorado, eu fui para a McKinsey e agora eu cheguei na Nubank, né? Então, aí, em resumo, um resumo geral da minha experiência, da minha carreira, para vocês. E você acabou contando, né, um pouquinho da sua trajetória, mas o que que aconteceu? Você estava ali na engenharia elétrica e eletrônica, e aí você fez um doutorado, e hoje você trabalha, né, como cientista de dados e na área de inteligência artificial. Onde que foi o pulo do gato ali? O que que aconteceu na sua trajetória? Rolou mesmo um pulo do gato ali. O que aconteceu foi o seguinte: eu estava na engenharia elétrica, na época aqui na UFRN, a maioria das pessoas partia para a área de eletrotécnica, que é trabalhar diretamente com energia, né? E havia também algumas pessoas que trabalhavam com controle, automação, mas isso ainda também não era direcionado a processamento de sinal e imagem. É, e também tem algumas pessoas que trabalhavam com telecomunicações. E eu estava ali entre controle e automação e telecomunicações, não tinha muita certeza, do que eu ia fazer. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer a dupla diplomação na França, né? E lá na França, o interessante é que a graduação, em engenharia, né, não são todas as graduações, mas a graduação em engenharia é equivalente a um mestrado. Então, no terceiro ano de escola, lá é um pouco diferente o sistema. Tipo assim, eles têm uns 2 anos de ensino básico, onde eles vão aprender cálculo, física e tal, e é tipo um bachareladão, assim, que serve para várias engenharias e várias áreas diferentes, várias graduações diferentes. E aí, em seguida desses 2 anos, eles fazem mais 3 anos, que seria tipo a graduação mesmo. E essa graduação, nos casos de engenharia, como eu falei, serve como mestrado. E aí, a gente podia escolher uma especialização, e eu escolhi fazer processamento de sinal e imagem, porque eu achava interessante, achava até lúdico trabalhar com imagem, entendeu? A gente tinha feito alguns casezinhos com imagens de satélite, imagens médicas, eu já achei aquilo tudo muito legal. O que eu não imaginava, assim, na época, e que já existia muito isso, era uma cultura muito forte lá, na minha escola, pelo menos, na engenharia eletrônica, na minha escola, que a modelagem matemática e estatística estaria muito presente nesse curso. Então, esse curso de processamento de sinal-imagem, ele foi praticamente baseado a gente viu muitas coisas de machine learning, e muitas, muitas coisas de métodos bayesianos. Então, o meu primeiro contato mesmo foi com modelos de Monte Carlo para segmentação de imagens PET, que PET é
PET scan, Positron Emission Tomography. Foi o meu primeiro contato, assim, com aplicar estatística, né, no caso, métodos bayesianos e machine learning, porque não deixa de ser um aprendizado supervisionado, a uma aplicação real, né, que no caso das imagens médicas. Então, é, ali eu me apaixonei. Fiz, não, cara, eu quero fazer isso. Eu não quero. Aí eu voltei para o Brasil, né, porque eu ainda fiz mais um semestre de graduação e eu não enxergava assim, meu Deus, e mais de onde eu venho de Natal, no Rio Grande do Norte, e de onde eu venho não enxergava muitas possibilidades de mercado para trabalhar com isso diretamente, né? Mas aí surgiu uma oportunidade, na verdade, um professor meu que, enfim, eu passei bem na matéria dele e tal, professor Luiz Gonzaga. Acho que ele não vai ver esse podcast, mas obrigado, professor, aí, pela força. Ele me indicou para o meu primeiro emprego, que foi na Nokia, na época que a Microsoft estava comprando a Nokia. E aí eles estavam passando por toda uma reestruturação. O foco da Microsoft na época era o Windows Phone. Eles lançaram, depois não deu muito certo, foi um pouco faliu o Windows Phone, mas eles lançaram o Windows Phone e eu trabalhava com a parte de software, de processamento de fotos de celular. Então começou um pouco assim, é, fiz alguns AdaBoosts ali, fiz algumas reconhecimentos faciais, reconhecimento de íris, fiz algumas brincadeiras ali, mas era um instituto de pesquisa, então ele estava ali naquele limbo entre a pesquisa e a indústria, né? E na época já usavam reconhecimento facial para celular, essas coisas, ou realmente era bem acadêmico? Era 2014, 15, e assim, a gente era um instituto de pesquisa. Eu não tenho certeza, eu posso correr o risco de falar besteira aqui. Eu acho que o Facebook, se não tinha nem lançado ou estava lançando o reconhecimento facial do Facebook, tipo, quando eles começaram a taguear os rostos, sabe, nas fotos. Uhum. E a gente estava fazendo pesquisa. Eu não cheguei a produtizar nada do que eu fiz lá. Então, isso que chamei um pouco de limbo, assim. Nem eu estava me aprofundando tecnicamente, nem eu estava vendo minhas entregas irem para o final do túnel, assim, serem levadas para os produtos mesmo da Microsoft. E aí eu falei assim, cara, eu quero estudar mais e eu quero voltar, eu quero entender melhor, porque assim, a França tem essa carga matemática pesadíssima, que eles têm grandes nomes, grandes matemáticos, né, que vieram da França, e isso a gente vê essa cultura e essa é, herança enraizada até os dias de hoje nas graduações lá. Por isso que eu estou falando, era um curso de engenharia eletrônica, mas era todo baseado em modelagem matemática, tudo. E uma outra coisa, assim, eu acredito que, embora tivesse uma carga teórica muito grande na universidade brasileira, ao mesmo tempo era muito sobre você, assim, a engenharia no Brasil na época, da forma como eu via, não tinha tanto essa questão da modelagem matemática, entendeu? Não era tanto a criação, as simulações. Era bem menor, pelo menos, do que o que eu enxergava lá na França. E aí eu resolvi realmente voltar e fazer meu doutorado na França para poder me especializar de uma maneira mais profunda, matematicamente, tecnicamente, entender de fato o que estava acontecendo por trás dos algoritmos. Eu não queria usar os algoritmos como uma caixa preta, entendeu? E foi nesse sentido que eu escolhi fazer um doutorado em otimização matemática, né? Aplicado novamente a processamento de imagem. Minha tese, ela foi baseada de novo em PET scan, porque aí eu voltei para trabalhar com o mesmo professor, que foi meu orientador, ele foi meu professor na graduação e meu orientador de doutorado. E aí eu voltei a trabalhar com ele com imagens PET e ele tinha um foco muito grande em imagens de satélite. Então, a boa parte do meu doutorado foi também fazer
esse translation de alguns métodos, algumas metodologias que já funcionavam muito bem para imagens de satélite, e aplicar nessa área médica, né? E eram métodos não supervisionados, porque era tudo baseado em otimização, então eu ia lá, fazia a continha na mão, implementava com algoritmos que garantiam a convergência local, né? Essa questão da convergência local e global, que a gente vê tanto falado também no Deep Learning, né? E eu acho que eu sou muito grata a essa escolha que eu fiz, ao meu orientador, porque eu acho que foi essencial para eu entender tudo que está acontecendo, todos os algoritmos novos, querendo ou não, o importante é a base, né? Assim, quando você tem uma boa base, que você tem uma compreensão mais holística das coisas, aí os algoritmos novos vão chegando e você consegue absorver aquilo aos poucos, né? E aí, quando eu finalizei meu doutorado, a gente sabe, eu acho que você fez doutorado também, e o doutorado é um grande desafio, psicológico também, sabe? Tipo, síndrome do impostor, atrás de síndrome do impostor todos os dias, é aquela coisa assim, é um desafio técnico e ao mesmo tempo a pesquisa demora muito para dar resultado, e você fica naquela, e você tem uma ideia e testa aí não dá certo, aí depois tem uma ideia e testa e depois não dá certo. Eu tenho até uma, uma coisa interessante para trazer, que na minha última semana, antes de entregar a tese, eu tinha gerado o meu último trabalho assim, de doutorado, e que virou um artigo, e o artigo só foi publicado agora em 2022, 4 anos depois que eu acabei meu doutorado, foi quando eu consegui publicar esse artigo. É como como a pesquisa pode ser ingrata às vezes, né? A gente tem que esperar muito para ter os resultados. São resultados que deixam a gente muito feliz, muito realizado, mas tem que esperar muito. E uma coisa que aconteceu, um segredo, né? Porque isso é o tipo de coisa que é o básico, você tem que saber sair da graduação sabendo fazer. Eu copiei uma pasta que tinha todos os meus códigos. Na época eu não usava GitHub. Eu copiei uma pasta e colei em outra pasta. E com o mesmo nome. Tinham todos os meus códigos novos e o outro só tinha os códigos antigos. Resultado, eu perdi todos os meus códigos. Aí eu passei a madrugada reescrevendo tudo. E aconteceu uma mágica divina, assim, que veio do céu, porque eu nunca, nunca na minha vida eu escrevi um código para ele funcionar assim, de primeira, sem dar nenhum bugzinho, sem, sabe, nenhum ponto e vírgulazinho que tá faltando ali, nada. E aí, funcionou de primeira. Eu fiz, não, Jesus, obrigado. É isso Pelo aí, menos, né? porque Depois de ter perdido os códigos, não. eu perdi todos, e tipo assim, eu tinha que entregar minha tese e ainda tinha algumas imagens que eu precisava gerar de resultados. Eu sabia que, tipo, as imagens, eu sabia que ia funcionar, já estava tudo setado, mas eu precisava, sei lá, mudar a cor, sabe? Tipo, uma coisa, era em MATLAB, enfim, essas coisas que a gente não comenta muito, né? Gente, eu sou do Python hoje, tá? Mas na época eu era do MATLAB, então eram outros tempos mesmo. E isso aconteceu, mas deu tudo certo no final. Eu consegui, gerar as imagens e o artigo saiu 4 anos depois, né? Então, assim, isso tudo, toda essa digressão, só para falar o quanto que a pesquisa pode ser ingrata. E essa é uma E, grande diferença entre academia e trabalhar na indústria, né? Porque na academia você vai escrever o seu artigo, você tem que fazer toda aquela revisão, a coletar os dados, limpar os dados. Não sei. Claro, aliás, a indústria também tem que fazer isso, mas mas é diferente. aí até você, né, você vai, manda para a revista, aí demora um século até você ter a resposta que foi para os revisores, e até ser publicada, é tanta demora, e na indústria, não, né, time is money, não tem como, né, tudo é muito rápido. Então, é, o formato é totalmente diferente, né, a velocidade é totalmente diferente. Você sentiu isso quando você saiu do doutorado e foi para a indústria? Nossa, meu orientador, ele era uma pessoa extremamente detalhista e, assim, é um cara muito inteligente, muito inteligente. E eu chegava para ele com ideia, tipo assim, que na indústria super funcionaria. Eu chegava para ele com ideia e ele falava:
Interessante. Me traga as referências que você viu que isso aqui pode funcionar. Você já viu se, você já testou isso matematicamente, se isso, sabe, aquela coisa bem. E eu, ai meu Deus, então, quando eu cheguei no meu doutorado, foi esse o choque, foi tipo aprender a justificar tudo que eu ia fazer muito bem justificado. Eu não escrevia uma linha de um artigo sem eu saber de onde é que eu estava tirando, não Porque tirava da nada é cabeça. da sua cabeça, Nada é da exatamente. sua cabeça, não é assim do, né? Não tem isso. Aí eu cheguei na indústria e um choque, e assim, e eu era muito assim, tipo, além de eu não escrever sem saber de onde eu estava tirando, eu tinha medo de falar. Se você juntar isso ao fato de que o doutorado acaba com a sua autoestima ao longo do tempo também, então eu saí com a autoestima baixíssima e entrei, né, e fui para McKinsey. Na verdade, assim, vamos voltar um pouquinho. Eu comecei a sentir, né, essas coisas e que eu precisava. Eu queria ver aplicações mais diretas, né? Voltando àquela questão do limbo, eu queria ver isso num produto mesmo. Eu queria ir além, eu queria fazer coisas diferentes, eu queria ver resultados mais rápidos. Sendo bem sincero, eu queria ver resultados mais rápidos. E aí eu comecei a pesquisar um pouco, não conhecia tanto a McKinsey, mas era na época que eles estavam meio que abrindo o centro do Brasil. Tanto é que eu fui a primeira cientista de dados mulher no Brasil, fui eu. Ai, que legal. É, foi legal. E aí, era um vaga o tempo, todo dia, assim. McKinsey cientista de dados, McKinsey cientista de dados. E eu, cara, quero voltar para o Brasil, quero entrar no mercado, cientista de dados. Comecei a ver, eu vi uns vídeos que ele dizia. Teve um vídeo específico que acho que foi o que mais, assim, me deu incentivo. Era uma menina falando. Eu sou da área de processamento de sinal e tal, e eu vim ser cientista de dados na McKinsey e tal. E é muito bom. E eles falavam muito em diversidade, não apenas diversidade, assim, das minorias, né? Mas uma diversidade técnica, uma diversidade de backgrounds. E aí, quando eles falavam, poxa, a gente valoriza a diversidade de backgrounds. Se você vem de uma área diferente, se você tem uma experiência diferente, se você vem de um doutorado, tudo isso a gente vai valorizar e você vai encontrar o seu lugar aqui, tipo, de alguma forma, se você for empreendedor o suficiente. E eu, cara, eu sou um pouco empreendedora, embora eu tivesse esse perfil bem acadêmico, bem estudioso, mas por outro lado, eu gosto de um desafio. Então, vamos lá, né? E aí eu me candidatei, me preparei assim para o processo na época, eu não conseguia achar, por exemplo, um exemplo de case de ciência de dados na internet, não tinha. Tipo assim, eu comecei aí eu até me apliquei para outras empresas na França, e aí eu ficava fazendo várias entrevistas e meio que isso me ajudou a treinar, né, para entrar na McKinsey. Aí eu entrei na McKinsey. E o meu primeiro projeto foi um projeto de um mês, que a gente estava competindo com o Data Robot, alguma coisa assim. Era tudo muito rápido. E aí, assim, havia uma cobrança do tipo assim, tá, mas qual algoritmo você escolheu? Sei lá, qual o resultado que você vai ter? E eu tava ainda assim, não, pera, deixa eu estudar mais um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu Busca testar 50. referência. Deixa eu testar 50 algoritmos e pesquisar na internet aqui, tudo, para ver o que que vai acontecer. E assim, não deu certo. Tinha que ser mais ágil. Eu consegui, entreguei o projeto, deu tudo certo. No final, assim, não deu certo, assim, a abordagem, mas como lá é muito rápido e você exige que você se adapte muito rápido também, e assim, as pessoas estão com você o tempo todo, ajudando, feedback, feedback, feedback. Então, assim, você consegue crescer e se adaptar muito rápido. Mas foi um choque muito grande sair da estrutura da academia para precisamos de uma resposta para ontem, sabe? Foi um pouco o que aconteceu, mas foi muito interessante. E foram 4 anos, né? Eu comecei é, desse jeito, fui tentando me estabelecer, me adaptar à comunicação também, né? Porque me faltava muita comunicação. Eu morria de medo de falar em público.
Aí comecei a fazer uns meetups, comecei, obviamente, tendo que interagir com clientes e tal, e realmente, assim, eu me sinto hoje outra pessoa da que saiu lá da tese, né? Acho que tinha uma questão de soft skills que eles sempre falavam que precisava, que você iria endereçar bastante entrando numa McKinsey, e é 100% verdade, assim. É muito puxado, tá? Mas você cresce muito, eu cresci muito nesses 4 anos, assim, foi incrível. E aí, eu trabalhei com muitas indústrias, eu trabalhei com, comecei trabalhando com consumer goods, trabalhei com telecom, trabalhei com banking, trabalhei com. Aí eu comecei a ir para uma área mais de indústria de base. Então, trabalhei com óleo e gás e passei uns 2 anos trabalhando com agro. E isso de trabalhar com agro foi muito. Eu fiz muitas coisas diferentes, assim, previsão de pragas em agro, previsão de preço de commodities e tal. Fiz um projeto de previsão de preço de trigo para a Índia. Então, assim, eram umas coisas meio bacanas, assim, mas diferentes. Mas eu acho que o que me puxou mais foi justamente a questão da imagem de satélite. Como eu tenho experiência com imagem de satélite, eu acabei trazendo um pouco isso para a McKinsey Brasil. E a gente, enfim, eu fiz, né, gerei, e depois com o time a gente conseguiu evoluir mais. O primeiro produto da McKinsey Brasil, da Quantum Black Brasil, né, não da McKinsey, mas do pessoal de síntese de dados, eu gerei o primeiro produto que era baseado em imagens de satélite. Porque a McKinsey é uma consultoria, então você vai em cada cliente, você entende melhor qual é o momento dele, como é que você pode fazer um, uma estratégia funcionar ali dentro, seja uma estratégia, enfim, de negócios ou de machine learning. E não tem tanto isso de você ter um produto e levar para vários clientes. A Quantum Black já começou com isso. Tem alguns produtos que ela oferecia, por exemplo, o Kedro. O Kedro hoje, inclusive, é open source. Hoje está com a Fundação Linux, eu acho. É, e ela ofereceu e levava para vários clientes. Mas não é o mais comum. O mais comum é você desenhar, customizar para cada cliente. Só que essa solução de imagem de satélite, ela era interessante para muitos clientes e, enfim, é, aí a gente conseguiu construir e aí em seguida a gente levava para alguns desses clientes. Foi um momento bem interessante, assim, desafiador, mas de muito crescimento para mim também. E aí, o que aconteceu e que eu achei que estava faltando para mim era trabalhar com uma empresa de tecnologia, porque as empresas de tecnologia, as empresas que buscam a consultoria, muitas vezes são empresas que ainda não têm, pelo menos para a ciência de dados, né? Não que buscam a consultoria de uma maneira geral, mas que buscam a consultoria para a ciência de dados, são empresas que geralmente não têm essa estrutura de ciência de dados. Então, a gente ajuda a montar, a gente faz algum modelo mais pontual, mas, enfim, a gente vai onde está faltando, né? E empresas de tecnologia não vão precisar disso. Então, tem uma série de ferramentas, tecnologias que eu gostaria de trabalhar ainda, e não estava tendo muito disso onde eu estava, então eu falei, cara, eu vou para Nubank, acabou dando certo, e agora, nesse momento, esse é o meu momento. Cientista de dados na Nubank agora. Você falou que em 4 anos você evoluiu bastante. Eu só pensando, 4 anos e o seu artigo lá sendo publicado. Isso, e tipo assim, é porque eu sou muito persistente, cara, porque todo mundo já tinha desistido desse artigo. Tipo, até meus orientadores tinham desistido desse artigo. Eles não, tipo assim, todo um processo, né? Então eu ficava mandando e-mail semanal para eles. E aí, conseguiram revisar o artigo? Conseguiram revisar, mandava, eram 3 orientadores, assim, mais ou menos, um supervisor e mais 2 orientadores. E eu precisava da revisão de todo mundo, e eu ficava naquela, e aí depois a gente mandou para a revista, aí a revista esqueceu a gente por mais de 1 ano e meio. Aí eu mandava de novo para a revista, não, a gente está procurando o revisor que revisou seu artigo, que agora sumiu. Foi uma coisa assim. Mas a revista boa do Elsevier,
que a gente acabou conseguindo publicar, pelo menos, e na academia essas coisas importam, né? Embora, assim, para o meu momento hoje não faz diferença, mas foi a Iana lá, doutoranda acadêmica, e que eu também, para mim, eu gosto de fechar o ciclo. E enquanto esse artigo estava pendente, eu sentia aquela coisa me puxando para baixo, sabe? Enfim, Satisfação pessoal, né? é uma satisfação pessoal mesmo, de você dizer, poxa, agora é incrível, mas tipo, 4 anos depois, agora eu acabei meu doutorado. Antes era tipo, gente, acabei meu doutorado, mas na verdade essa galera não sabe que falta um artigo para publicar. E nessa sua transição da área acadêmica, né, para as empresas, essa história que você contou quando você foi para a McKinsey, né, que sim, essa é uma vantagem de trabalhar numa empresa de consultoria, porque você presta consultoria para outras empresas, então você tem a oportunidade de trabalhar nas mais diversas áreas, como você falou, você trabalhou com instituição financeira, a agro, e você acabou aprendendo um pouquinho, né? Claro, você não trabalhou diretamente naquela empresa, mas você teve que prestar um serviço e acaba aprendendo sobre diversas indústrias. Qual você consideraria a sua maior dificuldade? Nossa, eu acho que existe uma, olha, existe uma grande dificuldade que não é relacionada a diversas indústrias. Acho que a grande dificuldade, e tudo bem, na consultoria isso é muito claro, mas em outras áreas, em outras, você trabalhando em indústrias especificamente, não só na consultoria, tem isso. Na consultoria isso é muito claro, porque você tem os clientes e você está vendendo ali um serviço e muitas vezes no caso da ciência de dados, um produto no sentido que você vai entregar um modelo. Mas existem várias limitações do tipo, seus dados são insuficientes, a qualidade dos seus dados não é boa, você quer um dado, uma previsão, sei lá, mensal, ou, desculpa, você quer uma previsão diária, mas os seus dados são mensais, e explicar isso para o cliente, que é o CEO da empresa, por exemplo, explicar para ele, olha, não dá para fazer, mas é porque os seus dados não estão me permitindo chegar lá. Entendeu? Sendo que você foi contratado para aquele serviço e mas o cliente não tem ainda tudo para chegar no objetivo que ele quer. Então, era questão de transformar o que o cliente quer no que o cliente precisa. Então, chegar para ele e falar assim, vamos partir de qual é o baseline que você tem hoje? Onde é que você está? E a gente vai melhorar de onde você está. Mas não dá para dar um salto absurdo e, tipo, outra coisa. Eu quero usar Deep Learning, eu quero usar Machine Learning, porque é o hype. Mas você Sabe só nem o que tem que dados. é. Sabe nem o que é. Mas você só tem dados tabulares mensais. É só porque é o hype. Cara, não vai dar. Não vai rolar, entendeu? E, assim, explicar essas coisas é muito difícil. Só que eu não acho que é um problema da consultoria. Eu acho que é um problema da área de dados em geral, porque a gente tem esse papel muito importante de translator. A gente tem que traduzir as coisas técnicas que a gente está fazendo, e muitas vezes os cientistas de dados, eles tendem a ser bastante técnicos, e você tem que fazer o shift da linguagem para business e para conseguir falar com vários stakeholders e vários públicos. Então, isso é muito difícil. Isso foi o meu grande crescimento dentro da McKinsey. E quando eu falo, a gente, cientista de dados, tem a tendência a ser mais técnica, eu estou falando de mim. Eu estou falando de Ana, que saiu do doutorado, super acadêmica, super técnica, e foi para uma consultoria. E eu tive que aprender a mudar totalmente a minha comunicação, entendeu? Eu estava lá falando, a acurácia do meu modelo é tantos por cento. E não é isso não é assim que você vai comunicar, dependendo do público, entendeu? A acurácia do seu modelo não importa, o que importa é o valor que o seu modelo traz, o impacto que ele traz para aquela empresa, para aquele negócio, para aquele, enfim, para o que está sendo estudado, né? Então, esse foi o grande shift para mim, e eu acho que é uma coisa contínua que eu estou sempre tendo que melhorar e trabalhar, entendeu?
E esse ponto que você falou do tradutor é uma coisa que eu falo, né, nas minhas redes. Eu falo, gente, quando vocês trabalham com dados, o analista de dados, né, a pessoa que analisa dados, ela tem um papel de tradutor, sair do statistiquês e ir para o português, para ir para a comunicação do cliente. E não é assim uma tradução assim, ah, tá. O statistiquês, vamos supor, eu entendo, eu faço um box plot, eu faço uma correlação, eu não vou falar para o meu cliente que a hipótese nula foi rejeitada, você tem que falar em português. Exato, exato. Mas, assim, não é só uma forma de falar em português, depende do seu cliente, vai até o que você falou, né? Você pode ter um cliente, de repente, você não tem um cliente, você tem um chefe, e o seu chefe é totalmente técnico. Então, de repente, você fala, ó, eu testei essa hipótese aqui, né, o p-valor, vamos supor, deu muito pequeno, então a gente rejeita, então isso aqui realmente faz sentido, tal. Falando, pode colocar um pouco de estatistiquez lá, né, de tecnicalidade na sua frase. Mas o seu cliente pode ser uma pessoa que te contratou para fazer uma análise de dados e ela só quer um resultado, como no caso da consultoria, né? As empresas, um CEO, ele não quer saber da acurácia, ele quer saber assim, tá bom, dado o que você pode fazer por mim, como isso vai melhorar? O que que vai trazer de benefício? Como que vai minimizar o tempo gasto? Como que vai otimizar o lucro? Sei lá, né? Então, é nessa língua que você tem que falar. Então, você pode, de repente, ter um cliente mais técnico, você vai ter que adaptar. Um cliente zero técnico, vai ter que adaptar. Mas, realmente, é uma tradução aí que tem que fazer, né? E isso É, tem a ver com a comunicação, porque não é assim, tá, eu traduzo. Mas como que você vai comunicar? exato. Não, mas quando a gente. Justamente, tem a ver com comunicação, né? Tipo, não são só palavras, né? É todo um. É uma coisa que eu não sei explicar. Só viver. Tipo assim, eu tive que aprender com a vivência. Eu não sei nem colocar em palavras o que é esse processo, porque se fosse fácil colocar em palavras, todo cientista de dados já chegava nos negócios sabendo fazer. Por que é que não chega todo mundo já com esse sabendo fazer o translate? Porque não é uma ciência exata. Não tem, eu diria que não tem assim uma maneira de ensinar isso. Você vai aprender mesmo na prática mesmo, né? E vendo isso acontecer e conversando com as pessoas. Eu, pelo menos, bom, óbvio, tô falando do meu ponto de vista, da experiência que eu tive. Se alguém conhecer aí um método para aprender a ser um translator, né, do cientista de dados para um translator de business, mas para mim foi muito uma coisa na prática mesmo. É uma habilidade comportamental, né? Não é igual Exato. assim a parte técnica, que geralmente tem um jeito certo de fazer, entre muitas aspas aqui, mas é igual, por exemplo, apresentação. Existem algumas técnicas de apresentação, né? Quando você treina, você de repente olhar para o seu público, você não colocar. Isso. Não escrever 10.000 palavras no seu slide, né? Tem gente que escreve no slide do teto ao chão. Né, você fazer mais enxuto, digamos assim, mas não tem uma forma certa de fazer. Tem gente que faz apresentação sem slide nenhuma, tem gente que põe algumas frases, é, tem gente que, sei lá, existem algumas formas, mas tem ali umas dicas, né, ou uns caminhos, assim, para melhorar. E a comunicação, né? Eu também nunca estudei em si como comunicar, mas é uma coisa que realmente pode aprender na prática. E eu acho que se você até parar para pensar, né, todo esse treinamento que você comunicou com seus clientes, você até consegue ver coisas em comum. Né? Ter clareza, né, não falar o estatistiquês, falar exatamente, responder as perguntas dele. Ele te procurou para responder que pergunta. Eu estou é, com esse problema, eu estou tendo prejuízo, eu quero melhorar isso. Então, você vai analisar e vai trazer, respondendo a pergunta dele, o problema que ele trouxe, né? Isso. É E aí, bem isso mesmo. e aí eu queria também saber de você, dada toda a sua experiência aí, você que trabalha com inteligência artificial, o que que você falaria para uma pessoa que quer entrar nesse mundo?
para a pessoa que quer entrar nesse mundo. A gente tem aí vários tipos de pessoa, no sentido que vai ter gente mais saindo da graduação e quer entrar nesse mundo, gente entrando na graduação, escolhendo uma graduação e quer entrar nesse mundo, né? É, eu acho que a ciência de dados, óbvio, hoje, inclusive eu estou recebendo muitas pessoas falando para mim questão da graduação em ciência de dados. Eu acho que a graduação em ciência de dados é uma coisa muito nova, né? Eu não conheço muito hoje, não sei balizar ali como é que funciona essa graduação. Mas, na minha época, quando eu entrei, eu venho da engenharia elétrica e eu consegui me adaptar para entrar na ciência de dados. Uma vez que você tem um embasamento mais forte, mais técnico assim, eu acho que fica fácil você aprender novas coisas, né? Então, assim, para quem saiu de uma graduação mais específica como estatística e ciências da computação, fica até fácil, né? Entrar nas ciências de dados. Mas para quem é de outras áreas, também funciona bem, né? E para quem não tem experiência nenhuma, é, em termos de como fazer para entrar, eu diria que são três pontos principais. Você tem que criar um portfólio, você tem que fazer alguns cases e tal. Acho que o curso da professora Fernanda até oferece algumas dessas possibilidades aí. Dois, você precisa entender, não para todos os casos, mas pelo menos alguns casos de business, você entender o ponta a ponta, você saber desde a resolução do início do pensamento, né, os questionamentos de ideação do problema, até chegar no final da modelagem, da validação. E número três, você precisa é, saber ter um estudo mais dirigido, né? Porque, querendo ou não, é uma área muito abrangente. Vai ter estatística, vai ter a programação, vai ter várias coisas. E talvez um estudo mais dirigido, específico às necessidades da indústria, e específico às necessidades do mestrado, né? Não sei se era essa a pergunta. Em termos de vantagens, né, para entrar na área de dados, principalmente para quem gosta, primeiro você tem que gostar da parte técnica, da matemática, da estatística. Uma vez que você gosta, eu acho que tudo a gente consegue aprender. Mas pronto, uma vez que você gostou, já é uma vantagem, porque você vai fazer o que você gosta. Eu, como acadêmica que vim para o business, o que eu gosto muito da ciência de dados é que, embora não seja pesquisa, literalmente pesquisa, e em alguns casos, hoje eu faço um pouco de pesquisa, até pesquisa aplicada, mas antes eu não estava fazendo tanto pesquisa, mas é tudo tão novo e tão dinâmico, e você está sempre explorando, querendo ou não. Os dados, eles estão ali para você explorar, existem tantas formas de você resolver um problema que você pode criar a sua, mesmo que ela já exista, mas querendo ou não, você tem um trial and error e uma liberdade para inventar um pouco, para uma criatividade, e também a possibilidade do trabalho híbrido ou remoto, né? Hoje mesmo, o meu trabalho, ele é híbrido. Quando eu estava na consultoria, antes da pandemia, eu viajava toda segunda, voltava toda quinta, gostava do dinamismo, mas chegou um momento que eu queria parar, também veio a pandemia, me habituei, né, a trabalhar de uma maneira remota, e hoje isso é possível para mim. Eu consigo ter esse trabalho que eu passo algumas semanas de maneira remota, e aí eu tenho uma semana presencial, que aí é bom para a gente encontrar o time, conversar com as pessoas, conhecer melhor, mas aí depois a gente volta para o esquema do remoto, e acredito que tem outras opções, outras oportunidades que são totalmente remotas, enfim, acho que são alguns pontos aí que dá para trazer para quem está buscando entrar na área, né? Essa com certeza é uma das maiores, os maiores benefícios, né, de estar no mercado de dados, de acordo com a pesquisa, né, que saiu há pouco tempo, seria a remuneração, primeiro, e segundo, Tem esse lá também. e segundo é essa possibilidade de trabalho remoto e híbrido, né? E a pesquisa que eu estou falando é o State of Data Brasil, saiu
Eu falei que tem pouco tempo, mas eu acho que já tem uns meses aí. E então foi bem O legal, tempo assim. passa rápido. É, foi bem legal você ver assim, né, o que que o pessoal vê como benefício, ou seja, então tem essa parte muito forte, né, da, Verdade. de estar nessa área. Claro, não somente dessa área, mas essa área é uma das coisas que traz também. A E única coisa que eu falaria, assim, um disclaimer aqui que eu traria para você vir para a área de dados por causa da remuneração e por causa do remoto, é que, assim, é uma área que pode ser bem desafiadora, tecnicamente também. Por isso que eu digo o ponto de você gostar. É importante que você tenha essa afinidade com áreas mais técnicas também, sabe? porque também você não é que você tem uma boa remuneração e flexibilidade de trabalho remoto para fazer trabalho molezinha, né? Exato. Existe uma certa exigência para que você tenha esses benefícios. Então, é ter uma parte mais técnica, é ou estar sempre atualizado, porque as coisas estão mudando muito rápido, gostar de estudar. Então, não é assim, ah, não, então eu fiz a faculdade, pronto, nunca mais vou estudar na minha vida. O que que eu já falei isso, gente? Eu terminei a graduação, eu falei, ai, não acredito que eu terminei nunca mais, agora eu quero trabalhar. Aí fui fazer um mestrado, fui fazer outro mestrado, fui fazer o doutorado, hoje sou professora. E nessa área, a gente, não existe não Não estudar. acaba. Não existe. Porque só se você vai parar ali no tempo, aí você está pedindo para Não, outras pessoas passarem você, né, de se desatualizando, exato. e nem existe isso. E Ana, então, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui no podcast, mas agora é o momento de você deixar as suas sugestões. Quero que você deixe sugestões de livro e uma pessoa, um canal que te inspira, assim, pode inspirar outras pessoas também. Tá bom. Eu vou trazer aqui, eu trouxe um livro aqui que eu gostei bastante de ler, porque ele tem uma abordagem teórica, mas também ele faz outras considerações. Põe na sua, Opa, opa, vê se põe na sua frente assim. É. Ensaio Filosófico das Probabilidades, de Laplace. E eu Sobe um trouxe pouquinho, ele, põe na sua frente assim, só para aparecer o nome. Ah, tá. Apareceu completinho. Aham. beleza. Essa edição é interessante porque ela tem um elogio histórico de Laplace por Fourier. Eu trouxe até uma passagem que cola perfeitamente com a nossa conversa aqui hoje. Que Napoleão ele chamou Laplace para ser ministro da Economia e foi um desastre completo, porque Laplace mostrara-se um administrador mais que medíocre, pois buscava sutilezas em todas as partes e trouxe o espírito do infinitamente pequeno para o governo. E é justamente um pouco isso a questão da academia, dos teóricos e da prática, né, de vir para a indústria. É um pouco o que Laplace passou ali também. Então, talvez por isso também gostei bastante de alguns temas aqui desse livro. Com relação ao canal, eu queria fazer uma homenagem ao professor Gilbert Strain, que deu sua última aula agora, no MIT. E todas as aulas dele, aliás, não todas as aulas dele, mas todos os cursos que ele dava, as aulas que ele dava, estão disponíveis ainda gratuitamente lá no site do MIT. Foi super importante, assim, para eu aprender o básico e mais do que o básico da álgebra linear, né? Então, assim, tanto os livros dele que eu achava super didáticos, na época que eu estava aprendendo álgebra linear, lá em meados de 2010, eu lia alguns livros e não entendia aquele negócio, e os livros dele foram os que mais me esclareceram, assim, por isso foi bastante marcante, e quando eu vi essa semana que ele tinha dado a última aula dele, assim, me marcou também, por isso que eu queria trazer o canal que eu ia indicar, são as aulas, os cursos do Gilbert lá no MIT. Tá ótimo. E agora faça o convite para as suas redes sociais, o Momento Jabá. Tá bom. Então, assim, minhas redes sociais, estou começando agora a falar um pouquinho lá no Instagram, no Iana Insights, é, e tem o meu LinkedIn também, se vocês quiserem me adicionar, conectar comigo lá no LinkedIn, Iana Cavalcante. E é isso, eu ainda não tenho muitas redes sociais, sempre fui aquela pessoa mais tímida, ficava ali, escondida, não falava muita coisa, mas agora eu resolvi, me abrir um pouco mais, falar um pouco mais sobre,
essa área de trabalho da gente, porque tinha muita gente com interesse, principalmente agora que a inteligência artificial se popularizou, né? Então, estou começando aí, quem quiser ir lá conversar comigo, ir lá acompanhar, será um prazer. Inclusive, eu te sigo e eu vejo você fazendo lá os Reels, né, com vídeo e tudo mais. E realmente, né, você aborda sobre inteligência artificial, você fala do chat GPT, então bem atual, é bem legal para se manter atualizado. E as redes, as sugestões da Iana, como as redes dela, estão linkadas aqui embaixo na descrição para você que está nos assistindo. Então, a gente encerra aqui, Ana. Eu quero agradecer a sua participação, opa, a sua participação no Statisticast. Muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Foi um prazer enorme. Tchauzinho. Tchau.